irmãos, nós estamos orando com os salmos todas as quartas-feiras como igreja. E eu quero convidar você a nos acompanhar nessa reflexão, abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 72. Salmo 72, um salmo de autoria de Davi, mais um dos salmos que Davi, o rei de Israel, compôs, e hoje, um salmo muito profundo, um salmo muito especial ao nosso coração. Pois a mensagem que o Salmo 72 traz é que Deus julga com justiça a todos na face da terra, inclusive aos seus filhos e aos meus filhos. Essa mensagem é uma mensagem que precisamos ouvir, compreender e, acima de tudo, repassar aos nossos filhos, aos nossos descendentes, à nossa prole. Depois de fazer aquela famosa oração do idoso que devemos imitar lá no Salmo 71, Davi, que era o amado rei de Israel, começa a fechar, encerrar o seu ciclo de leituras, o seu ciclo de poesias, o seu ciclo de canções do saltério. O Salmo 72 é o último salmo do segundo livro dos 5 livros que o nosso saltério compõe. E nesse, Davi conclui de maneira linda e especial. Depois de orar como um idoso deve se portar diante de Deus, agora ele ora pelo seu filho Salomão, que assumiria o trono em seu lugar. É um salmo de coroação, uma intercessão de pai para filho, uma oração que aborda todos os aspectos da vida de Salomão e que implora a Deus, para que Deus possa ouvir a oração que todo pai, toda mãe deve fazer pelos seus filhos. O que Davi implora a Deus? Que o Senhor abençoe o seu filho, com bênçãos em forma de uma vida longa, de uma vida próspera e de uma vida feliz. Qual pai ou mãe não deseja isso para o seu filho? Nossos filhos só terão uma vida em harmonia se eles viverem em obediência ao reino de Deus. Mas para que isso aconteça, nós como pais precisamos orar por eles. Por um filho se ora todos os dias. Por um filho se ora várias vezes ao dia, se possível, e por todos os aspectos da vida dele. Vida emocional, vida espiritual, vida profissional, educacional, doméstica e tudo mais. Os filhos são herança do Senhor, uma verdadeira recompensa que Deus concede aos seus filhos, como o Salmo 127 já nos mostra isso. Nossos filhos não nos pertencem, eles pertencem a Deus, mas o nosso papel é cuidar deles de perto e de longe. E a melhor maneira de cuidar de alguém é orando por eles, colocando-os diante de Deus, entregando-os nas mãos de Deus, porque Deus cuida muito melhor do que nós, muito melhor. Consciente dessa verdade, Davi ergueu uma intercessão a Deus pelo descendente que o substituiria no trono, mostrando para mim e para você como nós devemos proceder com relação aos nossos filhos também. Essa é a mensagem do Salmo 72, uma oração de pai para filho. Salomão recebeu essa oração do seu pai e por muitos anos da sua vida ele foi fiel ao conteúdo que essa oração tinha. E enquanto Salomão foi fiel ao conteúdo dessa oração, ele prosperou na vida, tanto material quanto espiritualmente. Davi orou não somente pelo seu filho, Davi orou com o seu filho. Por isso, ainda jovem, ainda vibrante na vida, no registro da primeira oração que Salomão fez na Bíblia, ele demonstra exatamente a piedade que ele aprendeu do seu pai, a piedade que ele ouviu tanto do seu pai em oração.
Um belo dia, Deus virou-se para Salomão e disse a ele: Salomão, pede o que você quiser que eu te darei. O livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, mostra essa oração. A pergunta de Deus já é impactante. Imagine o que nossos filhos hoje responderiam a Deus. Eu sei o que Salomão respondeu. O texto continua e diz: ó Deus, tu foste extremamente bondoso para com o meu pai Davi, e agora deste-me o reino. Só pretendo, ó Senhor Deus, que as tuas promessas se confirmem. A tua palavra dirigida ao meu pai concretizou-se. Fizeste-me rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. E olha o que Salomão pediu. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para conduzir esse povo com competência. Salomão faz uma oração sincera, uma oração humilde, como aquela que ele tanto aprendeu do seu pai. E, queridos, com certeza Deus responde uma oração sincera, uma oração quebrantada, uma oração humilde e nada egoísta. E Deus responde com bênçãos do céu. Salomão, no começo do reinado dele, ele demonstrou um caráter muito bonito, muito profundo, com certeza fruto das orações do seu pai. A sequência do texto de 1 Crônicas mostra que Salomão se tornou uma pessoa única. É só olhar a resposta de Deus ao pedido desse homem. Deus disse a ele: Salomão, eu concedo o que você me pediu e ainda te darei tantas riquezas, prosperidade e honras como nenhum outro rei antes ou depois de ti. E completa: não haverá depois de ti outro semelhante na terra. E Salomão só pediu sabedoria. De que mais nós e nossos filhos precisamos, senão sabedoria para viverem nesse mundo? Agora tenta imaginar o seu filho, como eu tento imaginar os meus, orando assim ao Senhor, como fruto de um testemunho, do exemplo, a dedicação ou de uma vida piedosa que nós demonstramos durante toda a nossa vida. E eu digo isso porque o Deus que nós amamos e servimos, Ele não mudou. Ele continua respondendo um coração sincero, ele continua respondendo um coração contrito, ele não despreza, como o próprio Davi vai nos ensinar em outro salmo. O tempo passa e Salomão, já homem feito, maduro e experiente, ele pega vários provérbios ditos populares que as pessoas comentavam e ele junta-os em um livro. E em um dos provérbios, mostrando o que ele aprendeu do seu pai, ele aconselha todos nós pais sobre o que devemos fazer. Ele disse, Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Como os provérbios são constatações da vida e não promessas de Deus, o próprio Salomão acabou se desviando ao ser engolido pelos prazeres da vida que o poder concede aos que o detêm. Salomão começou bem, fruto dos ensinos e da oração do seu pai, mas ele terminou mal, muito mal. Mas podemos afirmar com toda certeza que Deus responde à oração dos seus filhos, principalmente as orações feitas pelos pais em prol dos filhos. Deus abençoa os filhos, porque ao contrário de nós, Deus sempre permanece fiel. Qual é o desafio meu e seu? Ore mais pelos seus filhos. Ensine-os a terem uma vida de completa obediência a Deus. Não se esqueça, Deus julga com justiça a todos. Isso incluiu Davi, Salomão, isso inclui a mim, inclui você e inclui principalmente, como mostra o Salmo 7,2, os nossos filhos, mas abençoando-os. O Nani Azevedo, que é um grande compositor aqui nacional,
ele descreve essa verdade de uma maneira muito bonita, dizendo em uma música que bendito nós seremos sempre. Isso é graça de Deus. Mas existe uma condição para que nós sejamos abençoados e os nossos filhos também. E essa condição ele mesmo explica. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações por onde eu passar. E ele termina essa canção dizendo assim: bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. O que isso significa? Que oração se ensina orando, que piedade se ensina praticando, que vida com Deus se transmite pelo exemplo, pela prática. Davi fez a sua parte quanto ao seu filho que estava sendo coroado rei. Mas e nós, tantos séculos depois, como nós fazemos com os nossos filhos? Muito possivelmente, se você não tem filhos biológicos, você vai pensar que essa mensagem não é para você, que esse salmo não tem nada a ver com a sua vida, porque sequer você tem filhos. Mas creia, filho aqui no contexto do Salmo 72 se aplica também à condição espiritual. Tem um filme muito bonito chamado Beleza Oculta, que é protagonizado por alguns artistas famosos, como Will Smith e a Kate Winslet. Essa mulher, nesse filme que ela passa, ela é uma personagem que dedicou a sua vida toda a ser bem-sucedida. E ela abriu mão da maternidade, coisa que ela sonhou a vida inteira, em busca de uma profissão, de uma colocação melhor. Ela adiou tanto o sonho da maternidade, que agora, enquanto o filme era passado, ela, biologicamente falando, não mais poderia ser mãe. E aquilo a angustiava demais. Em meio à cena, dramaticidade do filme, ela tem contato com uma pessoa que representa uma espécie de um anjo do tempo. E em meio a tantas conversas com esse anjo, no finalzinho do filme ele diz uma coisa para ela que se aplica a cada um de nós. Ele disse: os seus filhos não precisam nascer de você, mas sim passarem por você. No reino de Deus, se tem uma verdade, é que Deus nos concede muitos e muitos filhos. Muitos filhos passarão por nós, não necessariamente biológicos. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que você sempre vai ter por quem orar, por quem pedir a Deus que abençoe com paz, com alegria, com saúde, com uma longa vida na presença do Senhor. Assim como Salomão, os nossos filhos biológicos ou espirituais precisam saber que nós estamos orando e intercedendo por eles. Eles têm que saber que nós estamos desejando de Deus o melhor para as suas vidas. Os salmos são remédios para a nossa alma e eles atuam tão bem que servem até de uma maneira indireta para atingir os outros. A Bíblia é muito clara e Tiago nos diz isso, né? Que a oração de um justo, por exemplo, dos pais, pode muito, muito em seus efeitos. Em tantos momentos da poesia de Davi, ele vai fazer alguma referência que nos leva a pensar em Cristo, em pensar no Messias. Contudo, o foco desse salmo é uma coroação do rei, do seu filho, e a intercessão que esse pai faz para ele. Davi implorou a Deus para que o melhor acontecesse ao seu filho. É o que nós também devemos clamar ao Senhor, pelos filhos que Deus colocou no nosso caminho. Por melhor, eu queria que você entendesse 5 coisas essenciais que toda oração de pai para filho, de mãe para filho, deve conter. A primeira coisa que devemos orar pelos nossos filhos é para que eles tenham uma vida justa perante as pessoas em sua volta. Olha o que diz o versículo 1 até o versículo 4.
Reveste-me da tua justiça, o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão, que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Olha que oração necessária e fantástica que devemos fazer pelos nossos filhos, clamar a Deus para que eles possuam um coração justo, que eles sejam intermediários da justiça de Deus em meio às pessoas onde quer que eles estejam. Que eles mediem a justiça nas escolas, nos eventos, no trabalho e até mesmo na igreja. Nossos filhos devem aprender a ser mediadores, pacificadores, praticantes e divulgadores da justiça. E que privilégio será se os nossos filhos aprenderem isso. Aprenderem que agir com justiça, agir com compaixão é algo tão maravilhoso que até a terra, a vida conspira e responde com prosperidade, como diz o versículo 3 que você acabou de ver. Orar pelos nossos filhos é criar memórias em suas vidas, pois em algum momento eles vão enfrentar injustiças, bullying, rejeição, lutas pessoais, lutas emocionais, eles passarão por dúvidas quanto à fé, quanto ao amor, e muitos deles se rebelam naquela fase jovem ou adolescente, mas quando isso acontecer, se você ora pelos seus filhos, se você cria boas memórias, o que vai acontecer? Eles se lembrarão de quem os ama verdadeiramente, de quem ora por eles, de quem está sempre de braços abertos esperando para recebê-los em meio às suas vidas e arrependimentos. Sejam pais ou sejam filhos, nós sabemos que há momentos na vida que vão parecer que Deus está em silêncio, que Deus se cala ou que Deus não está nos ouvindo. Mas Ele sempre está nos ouvindo. Leandro Borges fez uma parceria com o Cleiton Queiroz, um cantor que é cego, mas que canta de maneira tão linda para Deus. E eles cantam uma verdade juntos, que é uma oração de filho para pai e uma resposta de pai para filho. E assim diz a canção: eu não consigo entender o que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo. E angustiado eu pergunto: por que Deus se cala quando a minha alma grita, quando a minha fé se abala? Chego a pensar que não me escuta e comigo não se importa. Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. E a resposta vem: filho, eu estou aqui, tudo tenho acompanhado. Embora não possas me ver, mas sempre estive do teu lado. Não consegues entender que o meu silêncio é para ouvir a tua alma e colocar a tua fé em prova. No silêncio eu te conheço, som dos teus pensamentos, posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. Filho, eu nunca te abandonei. Filho, eu estou aqui e sinta a minha presença te envolver. Sinta o meu abraço te aquecer. Ouça o meu silêncio se romper. Filho, eu estou aqui. Nossos filhos passarão por dificuldades na vida enquanto eles viverem. Mas que privilégio eles poderem sentir a presença de Deus por meio da oração feita por nós, os seus pais. A conclusão dessa canção é que o filho, quando é ouvido por Deus, ele faz uma declaração maravilhosa. Ele pode dizer: pai, agora eu posso te sentir, tua voz eu posso ouvir. Agora eu sei que estás aqui, bem perto de mim. Estás aqui, estás aqui. A parábola do filho pródigo é sempre um belo exemplo de uma oração que criou memórias. Aquele jovem só retornou para casa porque ele se lembrou que tinha um pai que se importava, que tinha um pai que orava, que tinha um pai que amava, que tinha um pai que o aguardava de braços abertos, voltasse do jeito que ele voltasse.
Filhos precisam se importar com a verdade e com a justiça no mundo. Precisam amar as pessoas pelo que elas são e sejam elas quem quer que forem. Entretanto, é importante a gente orar pelos nossos filhos, sabe por quê? Porque se importar com as pessoas vai, por vezes, consumir as forças deles. É triste, mas amar e se importar consome a gente. Ore por isso, ore por eles. Depois que Davi faz isso, ele pede que o seu filho tenha um reinado universal, ou que nossos filhos tenham uma vida voltada para as pessoas. Ah, se os nossos filhos forem assim. Versículo 5. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações, seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos no dia do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis, das regiões litorâneas, lhe tragam tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. O que Davi está pedindo é que o reinado do seu filho fosse extenso e atingisse o maior número de pessoas possíveis, por meio da bondade e da justiça que ele praticava. Vamos trocar em palavras mais simples. Davi está pedindo que o seu filho fosse querido por todas as pessoas que ele encontrasse, onde os seus pés pisassem. É uma oração legítima e linda demais. Nossos filhos devem ser amáveis na igreja para com todas as pessoas e faixas etárias, serem educados, receptivos, amorosos, entretanto, fora da igreja também. A bondade deles deve influenciar vizinhos, colegas de escola, de trabalho, parentes e os profissionais que servem a eles durante a vida toda, como garçons e atendentes dos locais que eles frequentam. Você sabe disso. Nada dá mais prazer para um pai e para uma mãe do que receber um elogio de alguém pela postura amável de um filho nosso. Eles são reconhecidos quando eles começam a dizer mais obrigado para as pessoas, a pedirem mais desculpas, perdão, e quando chamam as pessoas pelo nome, mostrando que pessoas existem e têm sua identidade. Que prazer, como pais, sermos elogiados pelos nossos filhos. Davi também pediu para que o seu filho, e devemos fazer o mesmo, tivesse uma vida de compaixão pelas pessoas. Olha o que ele ora a partir do versículo 12. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Não podemos presenciar injustiça, seja ela política, jurídica, social ou qualquer uma delas, e ficarmos indiferentes, como se não tivéssemos nada a ver com aquilo. Devemos socorrer o necessitado, sim, aquele que não tem quem o ajude, que clama por socorro. Devemos sim ajudar os fracos, aqueles que correm algum risco de morte. Devemos sim denunciar toda forma de violência e não pensar que aquilo é problema dos outros. Devemos fazer, mas devemos ensinar também. Não só devemos ser assim, mas devemos implorar a Deus para que os nossos filhos também sejam assim. Sabe como? Orando a Deus, para que eles não sejam orgulhosos, para que eles não sejam os algozes do sofrimento de alguém, ou pessoas que humilham os outros, oprimem e que praticam qualquer forma de violência contra o próximo. Devemos orar sobre isso, porque Deus, ele julga com justiça a todos, inclusive os nossos filhos. Prosseguindo adiante na oração, Davi clamou para que o seu filho tivesse uma vida próspera em todos os sentidos. Aliás,
Qual pai ou mãe não deseja isso para os seus filhos? Qual pai ou mãe não investe na educação deles para que eles tenham um futuro melhor? E Davi faz essa oração, por isso o versículo 15 diz, né? Tenha o rei vida longa, receba ele o ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente, todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Vê se você entende isso. Davi nos ensina que devemos orar para que nós partamos para a glória antes dos nossos filhos. Nenhum pai ou mãe merece passar pelo sepultamento de um filho. Devemos clamar para que eles tenham vida longa, vida superior à nossa, que eles sejam boas pessoas, homens e mulheres de caráter, e que tenham sempre pessoas em volta que orem por eles, que intercedam por eles. O sucesso de uma vida, gente, não se mede pela quantidade de riqueza que nós acumulamos, mas pelo quanto de pessoas que oram por nós sem que a gente imagine ou saiba. Te desafio, já se perguntou quantas pessoas estão agora orando pelos seus filhos? Talvez não tenha ninguém orando pelos seus filhos, porque você não pede para que orem pelos seus filhos. Talvez porque a gente não compartilha motivo de oração com as pessoas. Então, devemos abrir o nosso coração para que mais e mais pessoas orem pelos nossos filhos. Olha que bela lição Davi está nos dando. Por favor, orem pelos meus filhos, escrevam o nome deles na sua lista de oração, coloca onde você ora constantemente, no seu quarto de guerra, mas orem pelos meus filhos e me digam os motivos dos seus filhos para que eu ore por eles também. Mas precisamos orar uns pelos outros. Davi continua: haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas do campo. Ore pelos seus filhos, para que eles tenham recursos suficientes para uma vida digna e honrada. Peça a Deus prosperidade para eles, isso não é errado, muito pelo contrário, é um pedido necessário, mas peça a Deus só aquela prosperidade que é abençoada e concedida por Deus, porque como diz o dito popular, o pouco com Deus sempre vai ser muito, mas o muito sem Deus, ele não é nada. O próprio Salomão, ele entendeu isso e, ouvindo as palavras de um outro rei, Agur, ele escreveu como um provérbio. E olha o que ele diz: duas coisas eu te peço, não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Seja sincero, você já orou assim pela sua vida, pelos seus filhos alguma vez? Davi, sim. Quando Salomão se afastou desse princípio, ele caiu e caiu feio. Mas um homem com caráter igual do rei Agur, ele tem seu nome eternizado. Primeiro, no livro da vida do Cordeiro na eternidade no céu. Depois, pelas pessoas que estão em sua volta, que convivem com ele por toda a geração. Acredite, se os nossos filhos forem pessoas abençoadas e abençoadoras, pessoas de caráter, pode ter certeza que as pessoas em volta serão contaminadas e agraciadas pela conduta deles, porque bênção contagia, graça irradia. É o nosso belo desafio, orando pelos nossos filhos. Davi pediu mais no versículo 17: permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele e que elas o chamem bendito. Que desejo sincero pelos nossos filhos. Que eles abençoem as pessoas e o nome de Deus seja glorificado por meio da vida deles. E assim Davi encerra essa oração, pedindo que o seu filho tivesse um reinado, uma vida
gloriosa na presença de Deus. Caso contrário, nada teria valido a pena. Por isso ele diz no versículo 18 até o 20: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Como pais, o melhor e maior patrimônio que podemos deixar de herança para nossos filhos é a eternidade com Cristo. Uma vida de piedade, de obediência, um caráter irretocável diante da sociedade que eles estão inseridos, é o que Davi desejou para o seu filho, de maneira maravilhosa, encerrando essa oração. E assim nós podemos nos despedir desse salmo, com esse desejo em nosso coração. Bendito seja o glorioso nome de Deus para sempre, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Oremos mais pelos nossos filhos. Deus julga com justiça a todos, inclusive a eles. Se queremos um mundo melhor, investamos em formar pessoas melhores. Mas isso deve começar não neles, mas em nós. Sejamos exatamente como nós cantamos, em um antigo corinho que tem poucas palavras, mas uma profundidade enorme. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor; onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Você pode dizer isso? No seu coração diante de Deus? Deus, eu quero ser um pai de oração, uma mãe de oração, eu quero ser um melhor pai, uma melhor mãe. Deus, comece em mim essa obra. Amém. E assim eu quero te convidar a orar. Onde você está? A fechar seus olhos, a curvar a sua cabeça e a orar. Por um único motivo, com seus olhos fechados, ore pelos seus filhos. Apresente seus filhos diante de Deus. Se você não tem filhos biológicos, ore por aquelas pessoas que Deus colocou no seu caminho, que te deu uma relação de proximidade, intimidade, verdadeiros filhos na fé, e apresente-os diante de Deus. A oração de um justo, a oração de um pai, de uma mãe, pode muito em seus efeitos. Ore e peça o melhor para os seus descendentes. Entregue-os nas mãos de Deus. Deus faz melhor do que nós. Pai, abençoa nossos filhos, ó Deus. Abençoa, Pai, os filhos de cada um que ora nesse momento e os apresenta diante do teu altar de graça. Lembra, Deus, da vida de cada um deles, do trabalho, da vida doméstica, Deus, dos estudos. Lembra, Deus, daqueles que ainda são crianças, jovens, adolescentes, os que já são adultos. Lembra, Deus, dos nossos filhos com graça, com bondade, com misericórdia. Protege eles, ó Deus, de toda forma de mal, desse mundo tenebroso, Pai, que tenta de todo jeito engolir a fé deles, ó Pai, e destruir, Pai, o caráter tão lindo que o Senhor formou na vida deles. Cuida, ó Deus, da nossa família. Abençoa, Pai, cada um dos filhos que o Senhor nos deu, sejam eles biológicos ou filhos na fé. Ajuda-os, ó Deus, a viver na Tua presença. Encha-os com as bênçãos que vêm do céu, com prosperidade, para que tenham uma vida digna, Pai, e nunca possam sequer cogitar cometer algum tipo de crime. Abençoa-os, ó Deus, não com a prosperidade em excesso que os faça desviar do Senhor e não desejar mais a Tua presença, mas dê a eles, ó Deus, uma vida digna na Tua presença santa. E acima de tudo, Deus, dê aos nossos filhos a eternidade no céu, Pai.
Mantenha-os firmes nesse caminho, Pai. Aqueles que já te conhecem, Pai, fortalece a fé deles. Aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, que o Teu Espírito Santo os alcance, Pai, os convença e traga, Deus, todos os nossos filhos aos pés da cruz. A uma vida digna, Deus, entregue ao Senhor. Dê, Deus, uma vida longa a eles, Pai, uma vida saudável a cada um deles, famílias edificadas, ó Deus. E por favor, Pai, guarda-os na Tua presença, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor faz muito melhor do que nós. Obrigado por essa oração que Davi nos deixou, Pai. Abençoa nossos filhos. É o que nós pedimos. É em nome de Jesus. Amém.